Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e nesse dia em que nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, eu te animo, encorajo a você reservar um tempo para a sua meditação, para seu crescimento, para seu desenvolvimento e para a maturidade diária que nós precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, além dessa mensagem que você vai estar ouvindo agora, depois abra a sua Bíblia, faça anotações, continue crescendo, conhecendo, amadurecendo e podendo ser bênção nas mãos do Senhor, que deseja usar nossa vida para a glória do seu nome e para a promoção do reino dele aqui na terra. Nossa meditação hoje é uma parte da pregação do domingo que Deus falou profundamente ao meu coração sobre a vida de Elias e Eliseu. Vamos falar sobre o momento da separação entre o discipulador e o discípulo, no caso, Elias, o discipulador, Eliseu, o discípulo amado, e aquele que daria continuidade ao ministério profético marcante de Elias em Israel. O registro dessa passagem de bastão, no sentido de que Elias seria elevado aos céus e Eliseu daria continuidade ao ministério profético, está em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. Diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Em uma versão mais antiga, ele vai dizer assim: quero por herança a porção dobrada do seu espírito. Eu gosto das duas versões, mas vamos ficar com a porção dobrada do espírito, porque tem tudo a ver também com tudo que nós vamos trabalhar no desenvolvimento dessa meditação. O texto continua a partir do versículo 10, dizendo assim: disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e, puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. E eu quero então, nesse momento, falar sobre esse último episódio na terra, sobre a vida de Elias e como ele passa esse bastão de liderança, de herança espiritual e de comando profético em Israel sobre a vida do novo discípulo, que é Eliseu. Longe do grupo dos 50 profetas, perceba como Elias indiretamente leva Eliseu a conversar sobre a hora da separação, ao oferecer um último pedido a seu discípulo. Ele podia pedir o que quisesse. Elias estava ali oferecendo esse presente para seu discípulo querido, que daria continuidade, e essa era a hora que Eliseu podia dispor do que Elias estava lhe oferecendo. Elias recebeu grande poder do Espírito Santo. Eliseu sabia que jamais seria capaz de seguir os passos de Elias com suas próprias forças. Assim, pediu humildemente uma porção dobrada do espírito de Elias, poder espiritual além da sua própria capacidade. Quer esse pedido seja uma referência à herança tradicional do primogênito, segundo declara Deuteronômio 21:17, ou não, fica claro que Eliseu estava buscando uma herança espiritual,
pois sabia da enormidade da tarefa que se apresentaria diante dele. A porção dobrada não quer dizer que Eliseu pretendia ter 2 vezes o poder de Elias, mas sim estava querendo ser herdeiro da missão profética de Elias, e por isso a porção dupla era a herança do primogênito comparada com a dos demais filhos. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu, foi a declaração dos demais discípulos que estavam ali, quando reconheceram que quando ele bateu a capa de Elias nas águas do Rio Jordão, as águas se separaram e ele pôde então atravessar o Rio Jordão a pé seco. A prova visível disso foi a autoridade milagrosa concentrada nesse servo de Deus. Como diz o versículo 8, então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas e passaram ambos em seco. Depois que Elias foi elevado, Eliseu repetiu esse gesto e foi percebido então que ele havia recebido sim a porção dupla do espírito de Elias. O espírito e a autoridade eram iguais para ambos aqueles grandes profetas, mas suas personalidades eram diferentes. Elias subira às alturas do seu apogeu quando das suas lutas contra o pecado nacional, mas caíra também nas profundezas do desespero. Eliseu não vivia muito acima do nível do povo, mas identificava-se com os homens, dando-lhes conselhos, curando-os, aliviando-os. E nós temos então aqui essa porção dobrada que foi dada generosamente, porque Eliseu ficou atento à hora do arrebatamento do seu mestre, e ele então pegou a capa de Elias, segurou essa capa, e essa capa então foi o sinal de que ele finalmente estava com essa porção do discípulo para começar então o seu novo projeto, o seu novo trabalho profético, com certeza confiando no poder de Deus, que seria a única prova capaz de mantê-lo firme na execução de todo o trabalho, de todas as tarefas proféticas que viriam pela frente. Que ousadia Eliseu teve ao pedir a Elias a porção dobrada do seu espírito, que generosamente lhe foi concedido. Ele foi atendido e deu prosseguimento ao ministério marcante que Deus permitiu que ele tivesse. A Bíblia declara em Efésios 4:11 que Deus deu alguns para profetas, apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Se você tem sido chamado para essa obra, como pastor, como apóstolo, como mestre, como evangelista, como homem de Deus, como mulher de Deus, qualquer que seja o ministério, abrace ousadamente, como Eliseu abraçou. Ele foi vitorioso e ele deixou então as marcas de um ministério profundo, profícuo, glorioso, e que hoje é o testemunho da mensagem para a edificação e desafio do povo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos levante como povo de Deus, onde Deus quer nos usar para o louvor da sua glória. Um grande abraço, uma ótima reflexão.